as primitivas que a gente viu. Primeira delas, início. Depois a gente viu o fim e escrever. Lembrando o seguinte, pessoal, início, fim e escrever. Na apostila de vocês, na apostila existem várias primitivas no fim da aula 2. Essas primitivas, a gente não utilizou ainda elas todas, a gente utilizou somente essas 3, início, fim e escrever. Na prova, vai ser cobrada somente as primitivas que a gente utilizou, que vai utilizar até o término desta aula. Então a gente vai acrescentar algumas primitivas nesta aula hoje. É importante reforçar também que a primitiva escrever que a gente viu na aula passada está diferente da apostila. A apostila está escrita em prima, por causa do Portugal IDE, que é aquele programinha. Lá está definido como escrever e não como imprima. Então a gente vai adotar as palavras primitivas que são aceitas pelo Portugal. Então por isso é muito importante assistir a teleaula, né? Porque o conteúdo que vai ser cobrado em prova é o conteúdo da teleaula. Lembrando que a apostila é um livro referência e que a gente, lógico, vai seguir muita coisa. Só que não necessariamente tudo na mesma ordem, né? Então é um livro referência. Por isso também que é importante já falar que nesta aula, né, Vinícius? Isso. Apesar da apostila conter, na final da aula 3, um negócio chamado lá, variáveis estruturadas, que são matrizes, vetores e registros, a gente não vai passar essas variáveis estruturadas, nesta aula. Uma melhor oportunidade, essas variáveis estruturadas. Que a gente acha melhor ainda não apresentar elas, né, Vinícius? Até porque didaticamente isso vai facilitar vocês a entender melhor, né? Porque isso de pegar tudo que está na apostila também não vai ajudar muito vocês. Então é melhor a gente ir passo a passo, certo? Para vocês entenderem melhor tudo que está sendo colocado aqui. A gente vai começar a entender por que é variável, por que é importante conhecer esse conceito. É importante para começar que muita coisa da programação, que é legal da programação, faz uso de variáveis. Constantes também é um negócio interessante. Todo dado, para chegar até o processador, para ser processado, deve passar pela memória RAM. Então o processador busca na memória RAM. Por isso que na programação é tão importante trabalhar com armazenamento e saber como trabalhar na memória, porque a gente precisa fazer uso dela para programar. O computador, para poder trabalhar com algum dado, precisa saber exatamente onde ele está localizado. E aí a gente pode fazer uma analogia bacana com enviar cartas, enviar uma correspondência. Então, para a gente enviar essa correspondência para alguém, para chegar a essa pessoa, tem que identificar o destinatário com o seu o local que ele mora, rua, bairro, cidade, estado, CEP. Então, tem os dados para poder endereçar a correspondência. A gente precisa fornecer o endereço. A memória do computador pode ser entendida como uma sequência finita de gavetas. Então, pessoal, na memória RAM, a gente pode entender ela, como até a imagem do slide aí vocês podem ver, como uma unidade, um armário cheio de gavetas. Dentro de cada gaveta dessa, eu vou gravar um dado. Lembrando que cada gaveta aí, desse armário nosso, é uma posição de memória. É um endereço de memória. Cada posição de memória possui um endereço, ou seja, um número, que indica o seu endereço na memória. E esse número, ou seja, o número que identifica a memória, cada posição de memória, é representado usando uma notação hexadecimal. Então, olha só, está falando que o endereço de memória é um número, então não é uma rua, é um número, assim como o CEP lá na correspondência. Vejam bem os exemplos. Nós temos aqui endereço físico, ou seja, o endereço da memória RAM, a gaveta onde será guardado aquele dado, certo? Então, o endereço fixo, no caso, onde o logrador da carta, vamos fazer essa analogia da carta que você vai enviar para a pessoa, tem o seguinte nome, 7000, né? 7000, 2 pontos, A210. Então, esse endereço fixo do quê? Do conteúdo Paulo Sérgio. Então, eu sei que o conteúdo Paulo Sérgio está armazenado na gaveta 7000, 2 pontos, A210. As linguagens de programação permitem atribuir nomes diferentes a cada posição de memória, podendo ser variável ou constante. O que acontece? A variável, ela muda com o decorrer do programa, e o constante, não. As gavetas do armário, ou seja, as posições de memória da memória, podem ser identificadas por rótulos. Identificadas, olha uma palavrinha bacana. Identificadas por rótulos, etiquetas, nomes, para você acessá-las diretamente. Identificador é o nome dado pelo programador, ou seja, a gente como programador, quando vai programar, a gente que dá esse nome,
a uma variável em sua declaração e serve para identificá-lo no algoritmo. Cada linguagem de programação define as suas regras para a criação de identificadores de variáveis. Tá vendo, pessoal? Então, o que acontece agora? Para a gente identificar as variáveis, a gente não pode colocar qualquer nome. E lembrando que a gente está usando Portugal IDE. Então, a gente vai utilizar as regras e padronizações para declaração de nomes de variáveis, ou seja, identificadores do Portugal IDE. Lembrando que C, Pascal, outras linguagens podem ter regras diferentes. Ou seja, o nome da variável deve começar obrigatoriamente com a letra maiúscula ou minúscula, de A a Z, maiúscula ou minúscula. Ou com o caractere, o símbolo underline ou underscore, que é essa letrinha embaixo, parece um sublinhado. A segunda, que esses identificadores devem ser seguidos, ou seja, depois do primeiro símbolo, todos os demais devem ser símbolos alfabéticos, ou seja, de A a Z maiúsculos ou minúsculos, ou numéricos, dígitos numéricos, de A de 0 a 9. E aí a gente tem agora o seguinte, uma restrição. O que não pode? Vamos acompanhar no slide. Não devem ser usados caracteres ou símbolos especiais. Por exemplo, ponto de interrogação, cerquilha ou jogo da velha, ponto de exclamação, arroba, porcentagem, comercial, entre outros desses símbolos especiais. Devemos sempre definir um nome significativo para as variáveis de um programa. Constantes são o quê? Dados que não sofrem alteração em seu valor do início ao fim do programa, ou seja, são imutáveis. Uma vez definidos, vão permanecer daquela forma até o fim do programa. Classificar os dados na memória, como vão ser armazenados de formas diferentes, é necessária para determinar o quê? A quantidade, a porção de memória que vai ser necessária para armazenar o dado. Aquele dado que a gente já falou o que é dado para armazenar na memória. E aí surge o primeiro tipo de dado, que é o tipo numérico, que ele é dividido, como foi visto no vídeo, em inteiro e real. Lembrando que inteiro, a diferença aí. Lembrando o seguinte, é importante reforçar. Tipos de dados numéricos, inteiro e real, não confundir natural, inteiro, real, entre outros. Natural são só os inteiros positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A diferença é que os inteiros e não os naturais, eles têm também os números negativos. Variável inteira é desde os negativos até os positivos. E os reais incluem os números fracionários. Os dados literais ou texto, que é o que significa o quê? É um conjunto de caracteres que pode ser formado por letras, dígitos ou símbolos especiais. Então, nesse caso, a gente pode ver que não há restrição nenhuma, tá? Então, pode ter vários caracteres especiais, letras, números. No Portugal, o tipo de dado não é literal, mas é texto. Então, no Portugal, a gente vai declarar variáveis como sendo texto. E aí diz o seguinte slide. O computador representa cada letra, dígito numérico, e símbolo especial como um valor inteiro. Ou seja, vai entre 0 e 255. E cada número desse, de 0 a 255, tem um símbolo correspondente associado em uma tabela que é fornecida pela codificação ASCII2, né, Vinícius? Exato. Então, pessoal, nós vamos demonstrar para vocês um exemplinho aí de como a gente vai essa transformação de símbolo para ASCII2. Pessoal, na tela aí do slide tem um programinha que está disponibilizado já no AVA para vocês baixarem, que converte o que eu digitar aqui na tecla para a codificação ASCII2. Então, por exemplo, eu vou entrar com M minúsculo. A tecla M minúscula tem o código na tabela ASCII2 109. Então, se vocês digitarem lá Alt 109, vai aparecer o M minúsculo. Assim como o M maiúsculo. Olha lá, M maiúsculo tem o código 77. Bom, a gente vai ver agora a parte de dados lógicos. Dados lógicos fala sobre o que nesse slide aí? Só possui dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. Então, você tem dois tipos, ou é verdade ou não é. Uma vez definidos o nome e o tipo de uma variável, não podem ser alterados no decorrer do programa. Então, olha só, você declarou a variável, deu o nome para ela, ou seja, o identificador não muda mais o tipo da variável e nem o identificador. Então, a atribuição é usada para definir o valor de uma variável. Você dá um valor para uma variável. Então, olha exemplo aí. A expressão custo menor que, tracinho, menos, hífen, qualquer um dos três símbolos, que é a mesma coisa, né? Hífen, tracinho, menos, 23, ou seja, custo, recebe 23. Você está atribuindo o número inteiro 23 para a variável custo.